Bom, gente, nesse vídeo estaremos resolvendo uma questão de álgebra, né? Aqui da FEUC, das Faculdades Integradas de Campo Grandense, para os meus alunos aí dessa disciplina, né, que a gente ministra de Álgebra 2. Eu sou o professor Alzir, professor dessa disciplina. Então vamos olhar aqui para essa questão, que é uma questão que está na nossa lista de exercícios. Verifique se H é um subgrupo de G. Então nós temos 3 itens e nós vamos verificar para o item A, o item B e o item C. Então vamos para o item A. Veja que esse H, eu vou agora colocar de uma forma assim, com diagrama, né? Vamos observar que o conjunto G é um conjunto R, né, asterisco na multiplicação. Então isso aqui é um grupo. É evidente que o zero não pode participar, né, como elementos desse conjunto, porque o zero não tem o simétrico multiplicativo, né? Quando você busca o zero, o simétrico seria 1 sobre 0, para dar o elemento neutro à unidade, e não tem. Então, sempre tomar cuidado que na operação da multiplicação, né, o zero tem que estar sendo excluído. Então, o R asterisco na multiplicação é um grupo, e ele quer saber se um conjunto que ele chama de H, são racionais, né, onde esse x é negativo. Então, evidente, você pode até aqui pensar num exemplo, ao Z, o menos 5 é racional, o menos meio é racional, né? O menos 0,1, que seria 1/10, é racional. Então, são números racionais, assim como tem a dízima periódica, né? Menos 0,3333, né? Que seria 3 nonos. Enfim, são números racionais. Então, aqui você tem todos os números racionais, observe que ele quer que seja negativo, certo? E nós estamos na operação da multiplicação. Quando ele diz assim, o H, x pertence a quê? X menor que zero, é um subgrupo de G, tem-se que tomar cuidado que na mesma operação. Não tem sentido você perguntar, fazer uma pergunta se um conjunto é subgrupo de outro em operações distintas. Como o G está na multiplicação, esse H também na multiplicação. Então nós já vimos que para ser subgrupo, nós temos que fazer algumas análises. Primeiro, se o H está contido num R asterisco, certo? E quando ele coloca aqui x menor que zero, fica claro para a gente que o zero não entra. Então, x são negativos. Então, o zero não faz parte daqui, né? Então, cuidado. Porque se o zero fizesse parte desse conjunto, já estaria furado. Por quê? Porque esse cara não estaria contido lá, né? Porque o zero não pode fazer parte, né, no sentido de ser subgrupo. Mas vamos lá. Mas aí ele já deu que x é menor que zero, então o zero não está aqui. Então você só tem os negativos. Então o H está contido em R asterisco. Por quê? Porque todos esses números aqui são números racionais, excluindo o zero. E esses números aqui são números que estão em R asterisco. Então o H está contido em R asterisco. O 2, que nós vamos verificar o fechamento. O que é o fechamento no produto? Se eu pegar um número menos 5 e multiplicar por outro número, por exemplo, peguei particularmente o menos meio, que está em H, essa operação, menos vezes menos dá mais, esse cara aqui tem que pertencer a H. Só que não pertence. Por quê? Porque os elementos de H são todos negativos. Então, se não há fechamento, acabou. Eu não tenho mais que analisar se o H na multiplicação, certo, é grupo. Por quê? Porque não é fechado. E para ser grupo, isso aqui tem que ser uma operação interna, tem que haver fechamento. Acabou. O H na multiplicação, esse H que eu estou fazendo do item A, não é subgrupo de G, o nosso G, que está definido R asterisco vezes. Tá certo? Bom,
Vamos para agora o item B. O item B, ele diz assim, mesma forma, eu tenho o R asterisco na multiplicação, é o mesmo grupo, e aqui dentro eu tenho o meu H, tá certo? Essa questão aqui, o H, X pertence aqui agora quando X é positivo, a multiplicação. Então eu tenho os números positivos. Eu posso botar aqui, por exemplo, o 5, como botei lá, meio, o 0,1. Então aqui tem infinidade de números, coloquei alguns, certo? Esse H, da mesma forma, ele está contido em R asterisco, né? Porque todos esses elementos aqui, né, que estou colocando aqui, são elementos de R asterisco. Aqui também o zero não existe, pela condição dele dizer x é maior que zero. Então o zero está fora desse conjunto, né, maior, universal aqui, e esse ele também não está aqui. Então esses carinhas aqui são todos elementos de R asterisco. Então beleza, existe a continência. 2, o fechamento. Poxa, se eu pego um A que pertence a H, que é positivo, multiplico por B para todo A e B, o AB, né, se os dois são positivos, né, o A é positivo, o B é positivo, o AB também é positivo. Evidente, se o A ele pertence a Q, se o B pertence a Q, né, o produto AB, no sentido que esse cara aqui já é o resultado do produto, pertence a Q, produtos de racionais é racional. E também, isso aqui é igual, tá? Igual, isso aqui é maior que zero, porque mais vezes mais dá mais. Então, esses números aqui, ó, né, que você pega elementos e multiplica, eles vão estar aqui dentro. Por quê? Porque aqui tem todos os números racionais positivos. Então, se tem todos os números racionais positivos, quando eu pegar elementos aqui, eu vou encontrar um que é exatamente o resultado do produto. Então, há aqui o que a gente chama de fechamento. E aí, eu vou agora verificar se H, né, na multiplicação é grupo. Então, olhando particularmente para esse carinha aqui. Bom, para ele ser grupo, né, aquelas análises da propriedade de grupo, isso aqui tem que associar, os elementos aqui tem que associar. Bom, mas esses caras que estão aqui são elementos de R asterisco, exatamente pela continência que ele está contido. Então, esses caras associam também. Agora, quem é o elemento neutro desse conjunto aqui, H? O elemento neutro é 1, porque isso aqui é multiplicação. Nós estamos na operação da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação, independente se é R asterisco, se é Q, se é Z. Z não, porque o Z não forma um grupo na multiplicação. É só o Q asterisco ou R asterisco aqui, pensando nesses dois conjuntos, né? Fazendo parte dos reais. Então, o E é 1. E o 1, certo? Está aqui dentro. Por quê? Porque pertence a Q, no sentido que o nosso H é Q e é positivo. Então, 1 pertence a Q e 1 é maior que 0. Então, eles estarão aqui, ó. O 1 pertence a Q e o 1 é maior que 0. Então, o elemento neutro desse conjunto aqui, né, na multiplicação é 1 e ele está aqui dentro. Então, fica garantido aqui a existência do elemento neutro em H vezes, né, e evidente aqui dentro. Então, é grupo. Tem elemento neutro. E a questão agora é dos simetrizáveis, né? Todos os elementos de H, né? Aí eu estou falando assim, na multiplicação, tem simétricos? Então, essa pergunta. Então, qualquer elemento A que pertence a Q, porque aqui são elementos de Q. É evidente que o A não pode ser 0,
Tá? Por que não pode ser zero? Porque ele está dizendo que são só os números positivos, então a gente não tem esse problema do A ser zero. Então, se o A pertence a Q, quem é o simétrico de A? Então, o A multiplicado, vamos botar pelo simétrico dele, tá? Tem que dar o elemento neutro 1. E o simétrico é 1 sobre A. Evidente que o A não pode ser zero, pela condição do H não poder ser zero. Então, não existe o zero. Então, 1 sobre A é o simétrico de A. E 1 sobre A, ele pertence exatamente ao conjunto H. Né? Aqui, porque o H são todos números racionais, e 1 sobre A é racional e é positivo. Esse cara aqui, ele pertence a H, porque ele é racional, isso é uma fração racional. Qualquer número racional, ele tem, com exceção do zero, ele tem o simétrico, que também é racional, que pertence ao conjunto H. Então, nessa questão da B, nós podemos dizer que esse H que ele está definido ali na multiplicação é subgrupo de G na multiplicação. Nesse caso, ele é subgrupo. Ok? E aí, nós vamos agora para a letra C. A letra C diz o seguinte. Vamos olhar aqui para a questão C, diz assim, C, o H é formado por elementos múltiplos de 7, né, onde K pertence a Z, são números múltiplos de 7 positivos. Né? Então, ele quer saber se esse H na adição é um subgrupo de Z+. Então, veja que agora nós estamos mudando aqui para adição. Então, vamos fazer essa análise assim. Né? Você tem aqui o Z+, tá? Que é um grupo. E aqui eu tenho o H. Esse H ele é formado de múltiplos de 7K, certo? Só que esse 7K, né, observa aqui, o 7K, K pertence a Z, onde o meu X, que é 7K, é positivo. Então, esse 7K, né, que são múltiplos de 7, só os positivos. Então, o zero não entra aqui. Por quê? Porque ele está dizendo, ele definiu que esses carinhas que estão aqui, certo? Eles são só positivos. Ele não botou maior ou igual. Aí você diz assim, aí você vai perguntar assim, esse H na continência, esse H está contido em Z? Tá, porque todos os múltiplos de 7 são inteiros, ok. Então seria o H está contido em Z. Aí você vai perguntar, e o fechamento? Se eu pegar um 7, K1, né, que é um múltiplo, o K1 é inteiro, que vai dar múltiplo de 7. Se eu pegar um 7, K2, e eu adicionar, porque nós estamos na adição, eu vou ter 7, K1 mais K2. E é evidente que K1 mais K2 é inteiro, que eu estou adicionando inteiros, e eu vou ter um 7, K3. Então, quando eu pego um múltiplo de 7 e adiciono com múltiplo de 7, eu encontro um número que é múltiplo de 7 que está aqui dentro. Por exemplo, o próprio 14 mais 21, são dois números de 7, certo? 2 vezes 7, aliás, vamos ver o fechamento aqui, né? O 14 é múltiplo de 7, certo? O 14, 2 vezes 7 são 14. 3 vezes 7, 21. Né? Então, eu peguei um cara que é múltiplo de 7, né? 14 dividido por 7 dá 2, 21 dividido por 3 dá 7, e agora eu somo esse cara. 4 mais 1 dá 5, né? 2 mais 1 dá 35, certo? 4 com 5. E 35 é múltiplo de 7? Não. Não, 35. 5 vezes 7 é 35. Então tá certo o que a gente está falando. Caramba, deu uma bobeada aqui. Quer dizer, é evidente que na hora de colocar o número aqui, né,
eu passei para o outro andar, vamos dizer assim. Mas é uma coisa óbvia, 7K1 mais 7K2 é 7K1 mais K2. Se esse cara é inteiro, porra, esse cara tem que continuar múltiplo de 7. Então, uma coisa óbvia, tá? Desculpe aí, gente. E aí, enfim, há o fechamento desses carinhas aqui. Agora, a questão é, o zero, que é o elemento neutro da adição, né, aqui, porque você sabe que o elemento neutro da adição nos inteiros é o zero, certo? E aqui eu não tenho zero aqui dentro, porque aqui eu só tenho um múltiplo de 7 maior que zero. Então, na realidade, o zero tem que estar fora. Por quê? Porque esse zero é elemento neutro desse grupo, mas ele não está aqui dentro. E aí, você vai fazer a pergunta, existe, né, elemento neutro, vou botar aqui, elemento neutro nesse conjunto H na adição, entendendo pra gente que o H é esse cara aqui, o 7K, múltiplo de 7, K pertence a Z, positivos. Ora, se o elemento neutro da adição é o zero, tá? Mas o zero, você está vendo, ele não pertence ao H. Então ele está fora. Por quê? Porque eu peguei e só coloquei aqui os positivos. O zero é múltiplo de 7, mas eu não quero o zero. Nem como assim eu não queria os negativos, o menos 7K, o menos 14K, o menos 21K, que são múltiplos de 7. Todos esses carinhas estariam fora desse conjunto H. E se o elemento neutro de H, que é zero, não está aqui dentro, acabou. Isso aqui não é grupo. Porque quando eu olho para isso aqui isoladamente, tá, isso aqui tem que associar, isso aqui tem que ter elemento neutro zero aqui dentro, e todos aqui são simetrizáveis. Bom, se não tem elemento neutro, nem tem como ver os simetrizáveis, porque a dependência, para você ter simetrizáveis, você tem que ter o elemento neutro aqui dentro. Então, isso aqui não é grupo. Logo, se ele não é grupo, você pode dizer que H+, tá, não é subgrupo de Z+, ok? Bom, gente, está aí, né? Nós fizemos a questão 2, né, dos exercícios da folha, né, aí sobre subgrupo. Então, obrigado e vamos para o próximo exercício.